Sejam bem-vindos ao nosso novo projeto, Ciclos Cast, começando hoje o primeiro episódio aqui, muito assunto interessante, muitos convidados interessantes também aqui. Eu e o meu amigo e parceiro Beto Café. Vamos começar isso aí, Beto? Seja muito bem-vindo, como o Rodolfo falou, a gente está iniciando esse novo projeto, um projeto bem diferenciado, onde a gente vai falar um pouco sobre saúde, sobre estética, sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre marketing digital. A ideia é a gente dar uma pincelada, mostrar todos os ciclos aqui, né? Então, na verdade, a gente está iniciando um novo ciclo aqui, tanto na minha vida quanto na vida do próprio Rodolfo Baraúna também, que é cirurgião plástico, diretor da Clínica Ciclos, e aí a gente resolveu juntar as cabeças. Há muito tempo que ele já vinha conversando comigo, assim, Beto, a gente precisa bater um papo, a gente precisa montar alguma coisa, a gente precisa falar do que a gente gosta, e quando é para falar do que eu gosto, aí realmente ele pegou pesado comigo, e aí me convidou para fazer... Comunicação é o forte. Esse podcast, e aí... E hoje um tema a gente está entrando interessantíssimo. nesse mês de outubro, né, que é o Isso. Outubro Rosa, que é um mês muito importante, e aí é por isso que a gente trouxe dois convidados, que aí eu vou deixar você fazer a apresentação aí. Nosso mastologista aqui, Carlos Eduardo Matos, e uma oncologista, Carol Patriota, aqui também convidados de top, nível altíssimo. Queria que ele se apresentasse para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho deles. O currículo é gigante, eu não tenho como decorar, então peço para que vocês se apresentem Chega um aí. pouquinho mais. Primeiras damas. Obrigada. Eu sou Carolina Patriota, oncologista clínica do Centro Pernambucano de Oncologia. E sou preceptora e oncologista clínica também do Hospital de Câncer de Pernambuco, no SUS. E atualmente estou cursando doutorado em saúde integral, com foco em tumores femininos. Bom, eu sou Carlos Eduardo Matos, mastologista da Clínica Ciclos, desde a inauguração, sempre faço questão de falar isso. Bom, sou mastologista, já tenho um pouco mais de 10 anos, e cirurgião geral também. Por aqui mesmo, acabei, na verdade, na residência aqui no Barão de Lucena, em Recife. Atendo atualmente no Santa Joana, aqui em Recife, e na Clínica Ciclos. Tenho cada vez mais tentado, na verdade, focar um pouco mais em pacientes de alto risco, reconstrução mamária, e, logicamente, pacientes com câncer de mama. E você meio que responsável por esse encontro aqui também, né? Pelo podcast. Pois é. Depois de muita conversa com o Rodolfo, desde o início do ano, né? Já nossa confraternização. operamos juntos, né? Faz algum Isso. tempo, eu e o Carlos, mas agora resolvemos iniciar mais uma nova etapa aí desse projeto, né? Aí Exatamente. você ficava no pé dele? Muito assim, Desde o começo do ano, ele fez, vamos gravar, e Tempo. acabou que encaixou bem, né? Outubro Rosa aí. O Rosa já iniciou com o pé direito, né? Amanhã, 1º de outubro. Aliás, o Carlos Eduardo que sugeriu, né? Falou assim, não, vamos colocar o cenário rosa aqui, porque tem tudo a ver. Tudo a ver com Pra tudo. gente começar bem, com o pé direito, já que a gente tá nesse mês tão importante, que é um mês de muito alerta, que é um assunto que está muito em alta, né? Quando a gente fala de câncer, é uma coisa que eu acho que não tem idade, tem, doutora? Não tem idade. Inclusive, a gente vem uma tendência nos últimos anos de idades mais precoces, né, que a gente chamou início em idades precoces, em menores de 50 anos. E o cuidado ele deve iniciar desde a infância. Então, hoje em dia, o trabalho da pediatria para alimentação saudável, estimular hábitos saudáveis de atividade física, então o cuidado é desde o nascimento. Isso aí vai repercutir ao longo de toda a nossa vida. Então, Eu acho que a pergunta primeira é a seguinte, mastologista, ele cuida de quê exatamente? Só pra gente entender. É o cuidado com a mama, Cuidado com a mão. tanto masculina quanto feminina. Tá. E a oncologista cuida de todo tipo de câncer também. todos os tipos de câncer, exatamente. E aí tem a oncologia infantil e a oncologia de adultos, né? Eu sou oncologista adulta. Pronto. E aí, já entrando na pergunta do Rodolfo, como é que se desenvolve esse câncer? Como é que surge isso? Então, as nossas células, elas se dividem diariamente, cada tecido tem uma velocidade de duplicação celular diferente, e ela é um mecanismo extremamente sofisticado e coordenado. Então, o câncer, ele surge justamente dessa perda de controle. Então, a alteração no DNA vai produzir proteínas que vão desregular esse ciclo celular e que não é controlado pelo nosso sistema imune, não é reconhecido, e aí ele começa um sistema de duplicação que se autoalimenta e aí surge a neoplasia, que pode ser neoplasia benigna, né? Nem todo tipo de neoplasia é um câncer. O câncer se refere às neoplasias malignas. Perfeito. E isso pode ser em qualquer idade. Em qualquer idade, isso. Por isso que existe também um oncologista pediátrico. Existe uma lenda, não sei se
pelo menos na minha bolha existia essa lenda, que era que todo mundo um dia vai morrer de câncer, né? Isso é real? Isso é realmente uma verdade ou é uma grande fake news? A gente sabe que com o envelhecimento é a principal causa, assim, fator de risco associado à neoplasia. Mas, falando de mortalidade em si, as doenças cardiovasculares ainda são a primeira causa, e aí, em segundo lugar, são as neoplasias. Então, a gente vai morrer principalmente ou de um evento cardiovascular ou de câncer. Ainda é assim. Então, vou acrescentar o evento cardiovascular aqui na minha lista. Realmente é complicado. Mas falando de faixa etária, Carol, e falando de câncer de mama propriamente dito, que hoje é o que a gente está mais focando por conta do Outubro Rosa, qual seria a faixa etária mais prevalente? Isso tem mudado no decorrer dessas décadas, e por que é que tem mudado isso do passado para cá? A prevalência, a incidência ainda é maior nas pacientes mais velhas, e isso aí principalmente a partir de 50 anos. Então, as mulheres, como o Eduardo já falou, homem também pode ter câncer de mama, é um percentual pequeno, mas pode ter também, mas principalmente a partir de 50 anos. Tanto que os rastreios, Eduardo pode falar um pouquinho depois sobre rastreio, mas a partir de 50 anos. O que é que a gente vem notando? Teve até um estudo recém-publicado sobre epidemiologia. E aí viu-se que câncer em idade precoce, que aí a gente classifica de 18 a 49 anos, ele vem aumentando, principalmente em mama. Foi o principal tumor que cresceu em incidência de 1990 até 2019, seguido de pulmão e tumores gastrointestinais, principalmente de colo retal. E aí o que a gente vê são estilos modificáveis, né? Assim, são fatores de risco modificáveis, que é principalmente a alimentação, né, uma dieta rica em embutidos, em consumo elevado de carne vermelha, sedentarismo, consumo de álcool, né, um consumo excessivo de álcool e o tabagismo. Então, são estilos de vida as principais causas relacionadas a essa mudança um pouco da prevalência em tumores em pacientes mais jovens, que é justamente 18 a 49 anos. Era isso que a gente ia perguntar, sobre dos fatores, né, que provocam... enfim, os tipos de câncer. Tem alguma coisa específica? Você falou muito bem da alimentação. Acho que a alimentação ela é a base de tudo, né? Então, uma má alimentação ela pode ser gatilho, assim, essencial para esse tipo de problema. Exatamente. Os fatores de risco, esses que eu falei, eles estão relacionados ao aumento da incidência de pacientes mais jovens. Então, a incidência continua sendo maior nos mais velhos, mas a gente vê um aumento dessa prevalência nos mais novos. Aqui no Brasil, a gente já tem um dado também que a incidência de câncer de mama em mulheres abaixo de 40 anos, se girava em torno de 2%, hoje já está em torno de 4% a 5%. Isso está associado diretamente à alimentação? Diretamente a hábitos de vida, alimentação, consumo excessivo de álcool, tabagismo. De uma forma global, a gente tem a obesidade também, mulheres que não amamentam, a amamentação é um fator protetor, a nuliparidade, então a mulher não ter filhos, não necessariamente a infertilidade, mas não ter filhos. Está relacionado também ao aumento do risco de câncer de mama, como também a idade que ela tem o primeiro filho. Então, a gente vê tudo relacionado ao estilo de vida. Então, as mulheres estão mais independentes, elas querem trabalhar, se aperfeiçoar e acabam um pouquinho, às vezes, postergando. É claro que essa discussão vai muito além, né? Que não é só isso. Mas a gente está falando de fatores que podem reduzir. O Carlos está querendo falar ali. Pegando um gancho, sim. O belo nem sempre é saudável, né? Essa é a realidade, exato, né? Exato. O magro não quer dizer que ele está sendo saudável, e assim como ele tem certo sobrepeso, também não quer dizer que ele também não seja saudável. E entra também no leque dos hábitos de vida que a gente consegue modificar, né? Então, o tabagismo é um deles, deve parar o cigarro, o obeso, ele deve emagrecer. Então, diferentemente, por exemplo, da questão genéticas, que aí são hábitos, né? São fatores de riscos que não consegue modificar, né? Você já nasceu daquela forma. Porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, típico, né? Que é a questão do álcool, né? Existe uma quantidade de álcool que ele já não é prejudicial. O tabagismo não. O tabagismo ele é prejudicial em qualquer quantidade. Não tem essa, não, eu fumo de vez em quando, não sei o quê. Tá fazendo mal do mesmo jeito, né? O álcool, uma tacinha de vinho ali e tal, né? Falam muito do vinho, né? Umas 3 garrafas. Vinho, Não vamos entrar nessa situação. Mas você quer entrar nesse assunto? Não.
Vamos voltar para o cigarro. Vamos botar pro cigarro. Melhor E o falar cigarro assim. eletrônico, inclusive, não sei se está certo isso, mas a gente vê que ele é mais deletério do que o cigarro, Sim. que o tabaco comum. Isso é verdade também? Também, ele tem, na verdade, várias substâncias que são tóxicas, né, às células respiratórias, principalmente, a principal toxicidade. E daí vem a causa também de eventos pulmonares agudos. Não necessário uma exposição prolongada, né, para o desenvolvimento do câncer. Geralmente é uma exposição a fatores de risco de forma prolongada e de imediato vem realmente essa toxicidade que causa alterações pulmonares que podem ser fatais, inclusive. Eu acho que o maior problema do cigarro eletrônico é a falta de informação, né? Porque a gente não tem ainda, a gente não sabe. O cigarro está aí há anos no mercado e a gente já teve vários estudos, a gente já sabe exatamente o que causa. O problema é que a gente não sabe, até porque as essências que eles usam são modificadas o tempo todo, né? Então a gente não sabe exatamente qual o risco que isso pode causar. Então, a falsa a falsa impressão de que, não, isso aqui é só, né, bobagem, é só para ajudar a perder o hábito de fumar e tal, isso aí está completamente fora. Mascara um pouco o risco, né? Exatamente, mascara. Entrando um pouco aqui na parte de mama, né, vamos falar, se ouvia dizer muito que o câncer de mama ele estava muito associado à mulher. Né? A gente falou assim, existe um percentual menor em homem, mas também ele acontece muito também, né? Exato. 1% dos cânceres de mama, na verdade, eles são cânceres de mama masculino. Então, os outros 99% seriam dos cânceres de mama feminino, propriamente dito. Que é o que a mídia realmente, né, vem chama a atenção nesse Outubro Rosa, principalmente, com relação à detecção precoce do câncer de mama. Tá, minha dúvida é justamente sobre isso. Por que ele é mais comum na mulher do que no homem? A mama do homem, podemos dizer que é uma mama primitiva, né? Então, é uma mama que, de certa forma, não chegou a se desenvolver totalmente. Então, tanto pela questão de ser primitiva, ser menor, e até questão de porcentagem mesmo, né? A mama da mulher, depende do tamanho, tem um peso de 100, 200 gramas, e a mama masculina é bem menor. Então, até a questão de peso, risco, tem muito a ver também. O Rodolfo, entrando um pouco na sua área, quando a gente manipula ali, né, a mama para colocar uma prótese, isso pode influenciar, pode ajudar, pode atrapalhar, enfim? Não, de fato, colocar uma prótese, ela não vai influenciar no risco de câncer de mama. A prótese não tem comprovação de que a prótese tem associação a aumento ou a redução do risco de câncer de mama. Então, manipular a própria glândula não vai fazer aumentar o risco de câncer de mama. Mas a gente tem que ter alguns cuidados específicos quando a gente vai fazer uma cirurgia, que é justamente rastrear se existe algum tipo de câncer naquela paciente já, algum tipo de nódulo, alguma predisposição, que aí entra muito no que Eduardo falou, da predisposição genética. E até queria que ele falasse um pouco sobre esse assunto, como saber, né, se existe uma alta predisposição genética, porque a paciente ela não sabe. Então, como é que a gente detecta isso na paciente? Às vezes descobre até numa consulta sua, né? Mas, eu quero colocar uma prótese e acaba... Não, a gente vai fazer os exames aqui e acaba descobrindo... Uma das perguntas que a gente faz muito antes de colocar a prótese é: e na família, existe algum tipo de câncer de mama? Existe uma correlação aí entre pai, entre mãe? Se a resposta é positiva, familiar, já é um fator mais a ser investigado. Isso, um histórico familiar, ele é importante demais quando a gente vai fazer a consulta na cirurgia plástica também, na mastologia, com certeza. E até eu e Eduardo, a gente já operou casos em que houve, sim, uma predisposição genética, um histórico familiar, e a paciente ainda não havia câncer de mama nela, mas ela tinha uma forte predisposição, e a gente precisou fazer um outro tipo de cirurgia. Então, eu queria que Eduardo falasse um pouquinho. Isso pode ser identificado, Eduardo, num exame? Sim. Exatamente. Quando a gente vai começar uma consulta, a gente sempre começa com a anamnese, né? Que nada mais é do que perguntas que a gente precisa saber com relação à paciente. Então, assim, o fator hereditário, o fator familiar, é algo que chama muita atenção. Como o Rodolfo acabou de dizer, a gente pergunta: existe alguém na família com histórico de câncer de mama? Quando é positiva essa resposta, quando existe mãe e irmã, principalmente, que são os parentes de primeiro grau, a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Assim como também pacientes que têm câncer de mama numa idade atípica. Então, idades mais precoces, com 30, 35 anos, também chama mais atenção. Então, a gente pode, de fato, já cogitar a possibilidade de uma alteração genética que possa estar presente e também até encaminhar diretamente para um geneticista, né? Para
ter uma avaliação melhor e fazer os exames que hoje a gente sabe que já estão aí na mídia, né? Estão disponíveis nos laboratórios. Dentre eles, o mais comum, na verdade, o gene mutado mais comum é o BRCA. Então, esse gene realmente, ele já temos conhecimento dele há vários anos. A gente sabe que ao longo da vida da mulher, se ela tiver esse gene mutado, ela tem 70% de chance de ter câncer de mama. Um exemplo característico que caiu na mídia há alguns anos é o caso da Angelina Jolie, né? Ela tem uma história familiar positiva, ela tem a mãe com câncer de mama e optou, né, por fazer o teste genético. Houve a presença dessa alteração genética do gene BRCA e ela optou por fazer uma cirurgia redutora de risco, né? Que foi justamente a adenomastectomia bilateral com colocação de prótese e, com isso, reduziu-se o risco para que ela venha a desenvolver ao longo da vida. A presença de nódulo, por exemplo, ela não tem muita relação ou tem relação? Porque o nódulo ele pode ser benéfico ou maligno, né? Benigno ou maligno. Isso. Enfim. Exatamente. O nódulo, assim, tem que ter muita cautela ao falar de nódulo, né? Porque o câncer de mama, na maioria das vezes, é um nódulo. Só que tem algumas características que chamam mais a atenção. Então, assim, é um nódulo mais irregular, por exemplo, não é aquele nódulo redondinho, com a circunferência bem delimitada. Então, quando a gente fala em nódulo na mastologia, a gente fala em nódulos benignos, ou seja, a grande maioria são fibroadenomas. Então, a presença de nódulos bem circunscritos, bonitinhos, a gente chama assim na prática clínica, ele não aumenta o risco para ter câncer de mama. No entanto, uma paciente com nódulo mamário, ele tem que ser avaliado individualmente cada nódulo para sabermos a chance que ele tem de ser um câncer de mama ali. E aí a importância, em alguns casos, de realizar uma biópsia. Essa história do bonitinho, viu, Carol, é uma coisa interessante. Porque eu tenho muitos sinais, principalmente nas costas, muitos sinais. Eu sou uma pessoa que nasceu sinalizada. E aí uma vez eu fui fazer uma consulta e a dermatologista disse assim, olha, a gente vai procurar os bonitinhos e os que estão feios. Exatamente. Então, os feios é que tem assim a possibilidade de desenvolver um câncer de pele e tudo mais. Tá totalmente relacionado isso que ele falou, né? Total. Na verdade, são características, né? Eu queria entender uma coisa, Eduardo. Uma coisa é você falar de um nódulo que ele tem características benignas e características benignas. Outra coisa é você falar na transformação, porque grande parte das pacientes que vêm pra gente tem nódulos benignos, a gente diz, fica tranquila. Mas elas não ficam, elas ficam muito ansiosas com aquele nódulo, né? Qual o percentual, qual a chance, e se isso existe realmente, essa transformação de um nódulo que é benigno se transformar em um maligno? Falando em mama, em mastologia, essa chance praticamente zero. Eu sempre tenho receio de dizer zero em medicina e sempre, né? Nem 100% nem o zero. Mas não há relato de transformação maligna. Já outros cânceres pode acontecer, né? Uma transformação ao longo dos anos. Mas nódulo mamário, quando ele é benigno, com, no caso, um diagnóstico histopatológico, com biópsia, por exemplo, de fibroadenoma, que é a alteração do nódulo, no caso, benigna mais comum, ele não vai se transformar em câncer de mama. O câncer de mama, como eu sempre falo, ele já nasce câncer. Ele já é um nódulo irregular e câncer desde quando ele surgiu. E aí ele vai evoluindo ao longo do tempo, vai crescendo e vai enraizando, né? Eduardo, como é que se detecta isso? Que tipo de exame exatamente é feito para se detectar isso? A gente tem, falando agora justamente no Outubro Rosa, né, que é o mês dedicado ao diagnóstico precoce do câncer de mama, existe o rastreamento, né? Você rastrear, o próprio nome diz, um screening, é você tentar detectar o câncer em pacientes assintomáticas. E para isso existem alguns protocolos, né? Então lembrando que esse tipo de rastreamento são pacientes assintomáticas, aquelas pacientes que não têm nenhuma queixa relacionada à mama. Então o protocolo que a Sociedade Brasileira de Mastologia segue é o protocolo de fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Isso de forma geral para toda a população. Só que, Beto, a gente está vendo hoje que cada vez mais a gente está tentando estratificar risco em pacientes. Então, subdividir os grupos, né? Quando a gente fala em rastreamento, a gente fala em coletividade. A gente pega um grupão e vamos estudar aquele grupão. Então, a mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos, anualmente. Só que a gente tem visto que pacientes mais jovens estão desenvolvendo cânceres. E para esse tipo de paciente, como é que fica o rastreamento? Paciente com 35 anos, por exemplo. Então, a gente está tentando individualizar grupos e criar novos protocolos. Um exemplo, é como eu falei agora há pouco, né, das pacientes mutadas. As pacientes BRCA positiva, ela tem um rastreamento, por serem pacientes de alto risco, diferente da população geral.
Da população geral que eu falo, a população que tem um menor risco de câncer de mama. Então, elas têm mais de 20% de chance de ter câncer de mama ao longo da sua vida. Então, o rastreamento delas vai ser diferente. Então, ele vai começar antes, tá? Aí tem que ver que cada caso é um caso. Por exemplo, as pacientes multadas, elas vão começar aos 30 anos de idade a fazer mamografia e ressonância magnética das mamas, por exemplo, tá? Anualmente. Ou seja, a prevenção ela tem que começar o quanto antes, né? Independente da idade. Isso. Então, assim, pacientes assintomática aos 40 mesmo, tá? Então, assim, paciente que tem alguma queixa, eu tenho uma dor muito intensa na minha mama, eu já senti o nódulo, eu tenho um nódulo de mama, aí vai começar antes. Por exemplo, o ultrassom a cada ano, para acompanhamento desse nódulo, a cada 6 meses, a depender de cada paciente. Mas, de forma geral, o rastreamento ele é feito anualmente com mamografia a partir dos 40. Doutor, e o ultrassom, né? Aquela pergunta de sempre, né? O ultrassom, ele é sempre visto como um exame complementar à mamografia. Então, pegamos a mamografia que a gente não conseguiu identificar muito bem, ficou na dúvida em alguma região, a gente pede um ultrassom para avaliar melhor. Entendi. Ok, a gente falou muito de nódulo, mas tem outra dúvida que sempre paira nas pacientes, que é a questão do cisto, né? Então, sempre vem um ultrassom com cisto e nódulo. Cisto, o paciente deve se preocupar. Qual é a relação que ela tem com o nódulo? Ou pode ficar tranquila, cisto é outra. E cisto são duas coisas diferentes. Exatamente. Na verdade, quando você vai pensar em algo arredondado na sua mama, né, a gente pode ter um cisto, que a gente fala que é um cisto de água, depois aquela bola de encher de festa mesmo, cheia de água. E o nódulo seria uma bola de encher, só que de carne, na verdade, né? Eu sempre correlaciono aqueles sinais de pele que você tem, aqueles penduradinhos, né? Aquela carnosidade pendurada. Este é um sinal de pele dentro da sua mama. Então, os nódulos, eles são de carnes e os cistos de água. Com relação ao risco, para os cistos mamários, falando agora especificamente, ele não gera risco para câncer de mama. Então, que a grande maioria dos exames de mama, eles vão ter uma classificação lá no final, chamada BIRATS, né? Número 2. BIRATS 2 nada mais é do que alterações 100% benignas, né? Interessante, com relação ao rastreio, né, Eduardo? A gente falou no começo que a incidência, o percentual das pacientes mais jovens, né, abaixo de 50 anos, 40 anos, ela vem aumentando. E aí a gente se questiona muito, né, que nem o fator hereditário, não, quando a gente fala genético e hereditário, são coisas distintas, que às vezes a gente fala genético, quer dizer que passa de geração em geração, e isso é uma característica da hereditariedade, que é justamente a mutação, né, que a Angelina Jolie tem, que dentre os tumores, né, de mama relacionados à hereditariedade, ou seja, eles são transmitidos de geração em geração. A gente já tem um conceito de rastreio precoce bem definido, né, Eduardo, porque acontecem realmente pacientes mais jovens, mas a gente tem visto que essa incidência está aumentando nas pacientes que também não têm mutação. E aí o grande questionamento de hoje é, será que a gente vai começar só aos 40, né? Como eu particularmente também acredito que o rastreio aos 40 é o ideal, mas a gente sabe que o Ministério da Saúde, né, para os pacientes que não têm saúde suplementar, né, no SUS, é a partir de 50 anos só. Então, existe essa... E a cada 2 anos, isso. Então, tem essa diferença, como a gente está falando para a população, então é interessante o ideal é falar começar sobre bem antes isso. até dos 40, né? Pelo menos aí uns 35, já começar... E aí, nos próximos anos, justamente, Beto, eu acho que a grande questão vai, como é que a gente vai começar a rastrear? Né? A promoção à saúde, a prevenção desses fatores modificáveis, eles vêm desde a infância, mas a gente precisa também identificar precocemente. Carol, e esse atraso no rastreio, ele está muito associado a estudos ou está associado exatamente a custo em saúde, falando do SUS? Pronto, pergunta excelente. Quando a gente fala de rastreio, medidas de rastreio, são medidas que vão detectar em fase precoce e impactar tanto em mortalidade e, consequentemente, com custos de saúde. Então, por exemplo, a gente não tem rastreio para câncer de estômago, por exemplo, né? Não tem um respaldo. Então, são intervenções a níveis populacionais, por isso que a gente individualiza, Eduardo falou aqui da individualização do rastreio de câncer de mama, mas que tem impacto tanto em mortalidade quanto em custo em saúde também. Mas seria mais interessante você tentar prevenir para reduzir o custo lá na frente de um tratamento oncológico, que é muito mais alto, ao invés de você colocar o exame mais para frente, que é um custo muito menor? Isso, a gente tem uma avaliação em epidemiologia, né, que é o número necessário para tratar, são medidas epidemiológicas que têm que impactar em mortalidade. Então, isso é um estudo bem amplo, epidemiológico, para a gente intervir. E aí isso varia em termos de incidência da doença,
tipo de tratamento. E, sem dúvida, o grande trabalho da medicina é identificar precocemente. Isso Né? reduz o custo mais para frente. Exatamente. Você falou de tratamento. O tratamento ele pode causar infertilidade na mulher? O principal tratamento do câncer de mama que está associado a um risco maior de infertilidade é o uso de quimioterapia. Nem todas as pacientes vão precisar de quimioterapia. É uma coisa mais avançada, um estágio mais... Geralmente a gente usa não necessariamente só na doença avançada, mas em alguns tumores precoces, né, que a gente estadia do estádio 1, 2, 3 e 4, de uma forma global os tumores. Estadiamento 4 são os tumores metastáticos, que a gente não tem proposta de cura, estadiamentos mais iniciais, os demais. E aí, nem todos a gente precisa usar a quimioterapia, né? O tumor de mama é um tumor muito heterogêneo, de comportamentos diferentes, mas, sem sombra de dúvida, o uso da quimioterapia, ela pode causar infertilidade. E pacientes mais jovens, né, que a gente precisa usar, já na consulta, eu digo assim, quando o mastologista dá o diagnóstico, já tem que começar a conversar sobre planejamento familiar, né? Isso vai desde anamnese, expectativas com relação à fertilidade, porque pode causar sim. Então, a gente precisa curar a doença, mas precisa também pensar no pós, né? A gente tem as pacientes sobreviventes e quando a gente consegue detectar precocemente, a paciente vai ficar curada. Você sabe que é uma coisa que a gente está aqui, a gente está numa mesa que é, né, 3 sumidades, cada um em sua área, na verdade, e uma coisa que me veio aqui à cabeça é quando chega ao ponto de ter que retirar uma mama, por exemplo, aí entra o trabalho também do cirurgião plástico, né? Que é para justamente trazer a autoestima de volta, porque eu acho que o maior medo da mulher é a retirada da mama, no caso de um câncer, né? Mas falando de tratamento, para a gente dar uma resumida, será que, e aí eu perguntar ao Carlos aqui, será que todas as pacientes vão precisar retirar? Mesma coisa para Carol, será que todas as pacientes vão precisar fazer um tratamento oncológico? Quando eu falo em tratamento, né, de câncer de mama, eu sempre subdivido em são 4 estágios, né? Nem todas as pacientes vão passar por esses 4 estágios. Primeiramente seria a cirurgia, né? O tratamento de câncer de mama ainda é cirúrgico, então toda paciente com câncer de mama, tendo condições de se realizar a cirurgia, logicamente, Você fala cirurgia é retirada ou não? Não retirada da mama não sempre. Certo. Graças a Deus, cada vez menos a gente tem feito mastectomias, né? A gente tem feito, de fato, apenas um quadrante, né? Que seria um termo técnico, um pedaço da mama, digamos assim. Então, a grande maioria hoje em dia consegue fazer um tratamento conservador. Então, a gente tem 2 tipos de tratamento cirúrgico. Seria o tratamento radical, que aí a gente envolve a mastectomia, que era previamente feita desde Halsted, que foi o primeiro cirurgião que fez. Se diz a retirada total da mama, isso. Cada vez a gente tem feito menos. Então, ou um tratamento conservador, né? Que seria justamente os quadrantes com preservação da mama. A gente vai ter apenas um pedaço da mama. Então, além dos pacientes que vão se submeter ao tratamento cirúrgico, a gente tem uma segunda etapa, que seria a quimioterapia, né? Outra, que nem toda paciente vai fazer a quimioterapia, vão depender de vários fatores. O terceiro estágio do tratamento seria a radioterapia, que é uma outra questão também, que nem toda ela vai fazer. E a quarta seria a hormonioterapia. Então, hoje, está até caminhando para um quinto, né, que é a imunoterapia, que está chegando aí também, né? Mas, assim, são etapas de tratamento. Então, a depender principalmente do estadiamento da doença, que nada mais é do que como avançada é aquela doença, quanto maior o câncer de mama, maior o estadiamento, quanto mais avançado eu falo do ponto de vista de metástase mesmo, seja ela loco-regional, por exemplo, que o principal foco, quando o tumor sai da mama, né, o câncer de mama, ele vai para as axilas, né, para o famoso sovaco, né? Então, assim, quando o paciente tem uma metástase regional, né, então, assim, é diferente da metástase à distância. Quando ela tem uma metástase regional, ela ainda tem chance de cura, sim, tá? Então, a gente tem que realmente ver cada caso individual do tratamento, individualizar o tratamento. Ô Rodolfo, quando a gente fala assim, tirar uma parte da mama, existe condições na cirurgia plástica de fazer uma correção dessa mama que foi parcialmente retirada? Sempre existe algum grau de progressão com relação a mastectomias, mesmo que seja uma mastectomia total, mesmo que seja uma quadrantectomia. A reconstrução de mama hoje ela tem evoluído muito, então evolui com diversas formas de tratamento, desde apenas realizar uma mamoplastia junto com a lipoenxertia, que é a enxertia de gordura, para melhorar
a simetrização dos quadrantes, até grandes retalhos de pele e de glândula e de musculatura, até mesmo a colocação de expansores de pele para colocar prótese. Então, assim, é muito individualizado o tratamento e é interessante porque o tratamento é muito multidisciplinar. Está muito associado a quando eu vou fazer a parte da oncologia, se eu vou fazer a químio antes, se não vai ter químio, se vai ter radioterapia, se não vai ter radioterapia, se o mastologista vai precisar tirar um quadrante só, e por isso que a detecção precoce é tão importante, né? Porque quanto mais cedo você detecta, menos você precisa de uma mastectomia total. Tá? Então, se ele vai realizar isso precocemente, se vai tirar só um quadrante, se vai tirar a mama inteira. Então, a reconstrução de mama hoje ela envolve uma individualização muito grande e, além de tudo, que etapa eu detectei aquele nódulo, aquele câncer. E como é que é feita essa reconstrução da mama? Aí Realmente, assim, uma área que me interessa muito, inclusive, né, é a reconstrução. É você fazer, né, uma neomama, na verdade, ou pelo menos deixar a mama ela mais funcional e mais esteticamente similar à outra, né? Você tem que mexer na outra, por exemplo? Pois é. A beleza da mama, eu sempre falo, é a simetria. Né? Se você tem uma mama, mas não tem a outra, né, perde uma certa beleza. Aquela mama, o paciente realmente fica com uma autoestima um pouco mais baixa. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de reconstrução, né, mamária especificamente, a gente tem que dividir em dois grandes grupos. Existe a reconstrução com tecidos autólogos, né, ou seja, da própria paciente, e aí, como o Rodolfo falou muito bem, a gente vai abrir mão de um músculo, por exemplo, o grande dorsal, um reto abdominal, ou até mesmo de gordura, no caso de lipoenxertia. Ou vai precisar de um tecido heterólogo, ou seja, um tecido que não é seu, né? Aí entram as próteses. Seja um expansor, seja uma prótese propriamente dita. Então, ou a reconstrução vai ser por via de tecido autólogo ou heterólogo. E outra coisa importante é se ela vai ser uma reconstrução imediata ou mais tardia. Imediata hoje quer dizer o quê? Que ela vai ser feita ao mesmo tempo da cirurgia oncológica. Tá? Então, assim, às vezes, hoje, cada vez mais tende a se fazer imediata. Então, a gente faz a retirada do tumor, seja com cirurgia conservadora, seja uma cirurgia mais radical, e no mesmo tempo cirúrgico a gente faz a reconstrução daquela mama. Seja apenas fazendo uma reconstrução local com tecidos da própria mama, no caso de um quadrante, seja abrindo mão de uma prótese ou de um músculo para dar volume àquele espaço, né, que foi retirado por causa do tumor. Só detalhando um pouco, a diferença do expansor para a prótese é que o expansor ele vai ficar momentaneamente na mama. Então ele expande aquela pele para a paciente terminar a forma de tratamento dela e depois a gente substitui por uma prótese. Aquele período de tratamento ali. Isso. Só para não dar muita diferença. Só para não retrair demais a mama, muitas vezes, né? Então a gente usa uma expansão para dar mais pele, mais tecido e posteriormente a gente substitui isso por uma prótese. É impressionante como a mama, ela mexe com a autoestima da mulher, né? É uma coisa... Demais. Né? Existem vários, assim, enquetes e estudos, na verdade, que mostram que é o símbolo da feminilidade, né? A mama. Então, assim, agora, naturalmente, a mulher tem uma maior do que a outra. Isso sim. É comum? Ou é normal? Ou é... Muito comum, né? Então, assim, existem assimetrias maiores e menores, mas nenhuma mama é igual a outra. Apesar de terem nascido juntas, né, doutor? Mas é minha mama, sim, mas a gente bem sabe, né, Rodolfo, quando a gente opera, que a gente vê que até cirurgicamente falando, às vezes existe uma mama que ela é mais densa, mais dura, com mais tecido mamário. Tem a ver com o desenvolvimento muscular, por exemplo? A pessoa ser destra, ser canhota, tem alguma coisa a ver ou é viagem minha? Isso tem a ver com tudo. Tudo, é assim, a paciente nasceu, ela já está desenvolvendo uma assimetria. E quando eu estou fazendo a consulta, a primeira parte da minha consulta, inclusive, é o estudo anatômico da paciente. Então, eu olho a paciente e eu detalho tudo. E, às vezes, é interessante como até um desvio torácico, desvio de coluna, tá? Ele vai influenciar na forma da mama. Uma mais larga, outra mais estreita. Às vezes, a paciente nem nota. É a gente que nota aquilo e mostra a ela, porque ela tem que se conhecer antes mesmo de se operar. E o que eu digo a toda paciente, é impossível a simetria perfeita na natureza. Não existe, até porque o belo, ele vem da assimetria, ele não vem da simetria. A simetria completa, ela é estranha para nós. Se você espelhar a sua face direita com a esquerda, você vai ver que faz um beto bem estranho. Então a simetria é o que faz a nossa beleza. Acabou de cair por terra a minha teoria.
que eu olhava assim, aquela ali é canhota, porque a mama esquerda é maior. Não, aquela ali é destra, porque a mama direita é um pouco Tem mais. muita As teorias. É o que a gente chama Tem de. nada a ver, é o que a gente né? chama que a gente chama de anisomastia, né? Aniso é diferente, mastia é mama. Toda paciente tem um grau de anisomastia. Claro, tem algumas com graus mais elevados, chegando a alguns problemas como mama tuberosa, que é uma diferença de desenvolvimento mamário, aí já é um pouco mais exacerbado essas diferenças. No caso da prótese, por exemplo, você tem, né, é comum, como vocês acabaram de falar, que existe uma maior do que a outra. No caso da prótese, ela corrige essa diferença ou mantém? Não, a prótese ela pode ser usada para corrigir. Tanto é que a gente pode usar próteses de volumes diferentes para simetrizar a volumização da mama. Então, numa mama eu boto uma maior, outra eu boto uma menor para tentar deixar do tamanho semelhante. Igualitário nunca vai ficar. Mas às vezes é muito imperceptível, né? Só se a pessoa for muito detalhista, que olha assim. Você está falando com uma pessoa muito detalhista. Muitas vezes A gente leva em você que consideração. aponta. Eu sei. E às A gente vezes, leva em consideração não só a prótese, às vezes a gente tem próteses no mercado que são de tamanhos padronizados, ou seja, de 30 em 30 ml, de 20 em 20 ml, mas se a paciente só tiver 15 ml de diferença, uma prótese não vai resolver. E aí, o que é que a gente faz? A gente lança a mão de outras coisas. Na mamoplastia, propriamente dita, a gente pode tirar um pouco mais de tecido mamário, deslocar mais. Se eu não vou fazer uma mamoplastia, eu não tenho essa possibilidade técnica, porque a paciente não tem mama, aí o que tem a possibilidade é fazer justamente as lipoenxertias. Elas eu posso volumizar mais ou menos, inclusive em áreas diferentes, o que a prótese não vai conseguir. Então, é mais uma ferramenta para simetrização. E mesmo assim, eu continuo a dizer, a simetria perfeita não existe. O fornecedor, ele vende o par ou é separado? Isso é uma Não, dúvida que eu tenho. ele vende o par, mas os volumes você pode ter diferentes. Entendi. Porque você não, vai ter que levar, vai ter que comprar dois pares, aí vezes você tira um de outro. Ih, rapaz. Tem pacientes com grandes assimetrias que às vezes eu levo 4, 5 pares, né, diferentes para saber o tamanho que eu vou utilizar na hora, porque a diferença mamária é muito grande. E hoje a gente tenta evitar ao máximo o uso de moldes e a manipulação das próteses. Mas existem pacientes que vão necessitar pelas diferenças muito grandes entre as mamas. Mas, Edu, existem outras cirurgias menos invasivas que se sim, faz hoje? sim. Assim, falar um pouco de evolução, no caso de cirurgia mamária, né? A gente vai ter que novamente voltar lá para a década de 1900 com Halsted, que era justamente a mastectomia radical ou mastectomia total, né? E aí começamos a ver que, com os novos estudos na década de 1980, que cirurgias menos agressivas, como o quadrante, né, eles têm, de fato, graças a esses estudos, mostraram que eles não têm diferença de sobrevida para as pacientes que retiravam as mamas completamente. E a partir daí começou aquela história, né, uma cirurgia menor do que a Halsted e com o mesmo resultado, digamos assim. Então, hoje, a evolução da mastologia ela vai nesse sentido. Antes era todo mundo com mastectomias, aí veio a cirurgia conservadora de mama, sem falar também da questão do sentinela, né, que chegou na década de 90. Um dos pioneiros foi o Veronese, né, que é justamente a diferença da cirurgia na axila. Antes a gente fazia o esvaziamento axilar, né, que era a retirada de todos os gânglios que estão ali nas axilas. Aí começou a surgir uma cirurgia menos invasiva na axila, que é retirar apenas de 1, 2 ou 3, né, através dessa técnica de linfonodo sentinela. E hoje em dia a gente está falando já agora em cirurgia robótica para mama. São cirurgias ainda menos invasivas. Por quê? Porque a gente tem cicatrizes menores e com um trauma cirúrgico menor. Quando a gente fala em benefícios de uma cirurgia minimamente invasiva, a gente fala justamente sobre isso, né? Um trauma cirúrgico menor que vai estar diretamente ligada a uma volta da paciente para suas atividades diárias mais rápida, com menos dor também, por exemplo, né? A robótica tem evoluído bastante. Eu vi você outro dia testando um equipamento, né, para cirurgia foi robótica. exatamente essa progressão da cirurgia minimamente invasiva, isso tem invadido a medicina como um todo, né? O que a gente quer é recuperar mais rápido a paciente, dar menos morbidade à paciente, fazer uma cirurgia com menores incisões, menores cicatrizes. A gente não está mais naquela época do cirurgião de grandes incisões, né? O bom cirurgião antigamente era o cirurgião de grandes incisões. A gente faz cirurgia geral, cirurgia gastrointestinal. No passado a gente ouvia muito isso e hoje é o oposto, né? O bom cirurgião ele está sempre pretendendo Quanto menor a fazer cicatriz, a melhor. menor cicatriz possível, o menor trauma possível na paciente e uma recuperação mais rápida para aquela paciente. Então entra muito a cirurgia robótica que hoje tem invadido várias áreas, inclusive a mastologia também, e as cirurgias por videolaparoscopia.
Queria conhecer um pouco mais da história de vocês, só para a gente tentar contextualizar tudo isso aqui. Você já, quando você começou a estudar, você já escolheu essa área, já falou assim, não, eu quero, é isso aqui que eu quero para minha vida, ou uma coisa foi surgindo? Eu sempre tenho essa curiosidade, porque assim, o médico quando começa a estudar, ele vai, né, diz que as paixões vão surgindo no decorrer do curso, né? Em que momento você descobriu que era essa área que você queria? Na verdade, durante o curso de medicina, eu comecei logo cedo a acompanhar um cirurgião, né? Eu fui formado na Federal da Paraíba e Dr. Romero foi o grande cirurgião que eu acompanhei desde sempre, né? Então, eu sempre soube que eu queria cirurgia. Eu não quero só clínica, não. Eu gosto realmente de meter a mão mesmo, como a gente diz, né? E aí, na cirurgia, com a residência médica, em cirurgia geral, que foi o primeiro que eu fiz, a gente passa por vários rodízios, que a gente chama vários meses, né? Então, rodando em especialidade, cirurgia vascular, cirurgia plástica, enfim, cirurgia torácica, a coloprocto. E a mama, a gente até nem roda, na verdade, né? A gente nem tem esse rodízio, né? Da cirurgia geral. Eu rodei porque então, a gente tem um rodízio que se chama de opcional, né? Você meio que escolhe onde você quer fazer, aqueles 2 ou 3 meses. Rodei na mastologia e gostei bastante, né? Eu queria inicialmente fazer cirurgia oncológica, de forma geral. E, inclusive, um dos que me inspirou bastante foi o Dr. Mário Rino, que foi um staff meu, inclusive, que é um excelente cirurgião oncológico. E aí eu fui pesando o prós e o contra. Ele mesmo me adentrou, Eduardo, cuidado com as complicações, com os pós-operatórios. Você vira muito escravo desses pacientes, dessas grandes cirurgias abdominais. Só que eu era apaixonado, né, pelo desafio de tratar uma paciente com câncer. E aí eu fui tentando me desviar um pouco e acabei na mastologia, no qual eu posso unir essa paixão de tratar o câncer, né, de realmente devolver a paciente para a sociedade, um paciente, se Deus quiser, curada, inclusive, né, com a questão de cirurgias menores, com menos comorbidade, um pós-operatório mais tranquilo, até para eu também ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né, não ter que estar operando de madrugada, no final de semana, e também a questão da estética, que eu sempre gostei também, né, tanto que essa questão reconstrutiva mesmo é uma grande paixão que eu tenho, que a gente vê, como o Rodolfo bem falou, né, qual seria a melhor técnica, mas de fato hoje a gente tem que realmente individualizar cada caso, né. Carol, você também teve essa paixão assim? Não foi tão imediata, porque eu passei durante a formação por várias especialidades. Pensei por pouco tempo, viu? Até em ser cirurgiã, até... Essa coisa da dúvida, não, até a pessoa decidir o que quer, demora um pouco, né? Para mim demorou um pouquinho. Eu disse, não, eu desisti assim, eu entrava no bloco cirúrgico, para vocês assim, né? Um momento de êxtase. Eu disse, meu Deus, eu atenderia tanto paciente no consultório nesse tempo dessa cirurgia. Eu penso assim, aí eu desisti, eu disse não. E aí eu tive 2 vivências, uma pessoal, quando eu ainda estava na formação assim, que meu avô teve câncer de próstata, e aí ele acabou evoluindo para cuidados paliativos, e a forma que o oncologista conduziu me tocou. Esse foi o primeiro momento, assim, que eu disse, cara, isso aqui é interessante. E outro foi já no rodízio de clínica médica, lá no hospital que eu rodei, no Barão de Lucena, que inclusive eu fui residente depois. É um serviço de oncologia, e a gente tinha muito contato na clínica médica com os pacientes. E aí, a preceptora, que não era nem oncologista, mas me tocou também aquela forma de conduzir. A gente começou a fazer quimioterapia, o paciente melhorou e eu disse, é isso que eu quero. Então, é difícil dizer assim, como o porquê. Foi mais assim, de me tocar e dizer, eu não vou me ver fazendo outra coisa. E foi meio que essas 2 experiências que eu realmente decidi fazer. Você sabe que não tem como dar certo se não tiver paixão no meio, né? Se você não for realmente apaixonado, não tem como. Eu acho que o maior gatilho é justamente isso. Quando você vê um atendimento humanizado, você olha assim e fala assim, cara, é isso aí que eu quero para minha vida, é isso que eu quero ser essa referência. Eu acho que isso funciona muito. Você também passou por isso, né? Engraçado é que a gente passeia por várias áreas, né? Inclusive Carol e Eduardo aqui, eles são companheiros de plantões e de SAMU, né? E várias áreas que a gente passou antes. Edu falou assim, quase vem direto do SAMU. Você ainda tá no SAMU, né? Somos eles. Sim, Antes da gente estar aqui agora com esse grau de especialização, a gente passeia muito, né? Eu, particularmente... Você saiu do SAMU, você não tá mais no SAMU. Não tô mais. Eu, particularmente, decidi muito cedo que eu queria a área cirúrgica. Então, praticamente foi ali desde o 2º, 3º período de medicina, eu já meio que apontei a área cirúrgica. E só mudei o grau de especialidade, né? Eu lido muito mal com o luto. Então, aquilo me consome muito. E eu fui vendo no decorrer do curso que não dava, eu não conseguia deitar e ficar tranquilo quando eu tinha uma perda de um paciente ou quando eu tinha alguma coisa desse tipo, e isso ia consumir a minha vida. Isso também é importante para a gente definir o grau de especialização e de especialidade que a gente quer seguir,
Porque você não pode ser um super especialista em algo destruindo a sua própria vida. E aquilo ali me consumia muito. Então eu fui para outra área que eu sempre fui apaixonado, que foi a cirurgia plástica. E hoje eu entro no bloco cirúrgico, parece que eu estou jogando um videogame, fazendo um hobby. E ali eu passo horas e nem sinto. Não, eu fico impressionado. O bloco cirúrgico é uma grande farra, né? Uma grande festa, assim. Obviamente tá todo mundo centrado ali e tal, mas as conversas, né? Aquela coisa, é bom você apagar. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia e a minha esposa, ela é da área médica também, aí você não quer acompanhar? Aí o médico, não, melhor não, deixa ela lá e tal, porque, né, às vezes a pessoa não entende muito, né? Porque aquilo ali é uma coisa tão rotineira, né? Já tá fazendo parte da sua rotina que, né? Como é que foi o futebol? Como é que foi não sei o que e tal? As pessoas têm, rola as pessoas ali, têm uma ideia de que o bloco cirúrgico é uma coisa aquela coisa tensa. séria, Uma coisa tensa. Não, a gente tá super rola uma descontraído musiquinha. lá. Qual tipo de música que você coloca lá? Opero com música, claro, rock, né? Se depender da instrumentadora, ela só quer brega e forró. Você jura? A minha só vai rock. Eu tô na vibe da sua instrumental. A gente quando vai operar junto com o Rodolfo, eu fiz, Rodolfo, bora uma músicazinha mais amena, por favor. Equilíbrio. É rock and roll. Ah, rapaz, que tipo de rock assim? Progressivo Não, e tal? todo tipo de rock. Eu gosto de rock, desde rock pop, rock é o que eu Desde Red coloco, Hot né, a Pink até Floyd e tal. isso, exato. Com certeza. Rapaz, aí Mas você é uma vai muito briga. brega mesmo. No bloco é uma Então, briga. Eu imagino, um homem Priscila- que eu encontrei me fez feliz. É a pessoa. No bloco é uma briga, porque só eu quero Que rock, os outros só loucura. querem ir. E a gente entrando aqui na área de empreendedorismo já, né, que a gente já comeu a pauta toda aqui, eu acho que hoje em dia, vocês acham que, é a minha opinião, né, eu acho que a pessoa ela tem que aprender a empreender desde cedo, principalmente na área de vocês, né, porque se você ficar dependendo só de concurso público, né, de clinicar e tudo mais, eu acho que não roda, né, porque a gente sabe que tem a parte, né, da paixão e tudo mais, mas a gente precisa também cuidar do financeiro, né? Vocês acham que o empreendedorismo ele faz parte, ele tem que estar presente na área de vocês? Quem fala primeiro? Essa é uma grande deficiência que eu sinto do curso médico, sabe? A gente não é formado para pensar nisso. A gente é formado para cuidar do doente e tudo, mas a gente tem que pensar na outra parte, a parte de educação financeira, de projetos, de empreendedorismo, de construir empresas, assim como o Rodolfo está fazendo. Então, eu sinto essa deficiência desde o curso médico e Você sente falta disso? sinto muita falta. E aí eu acho que o digital ele entra muito nessa parte, né? De você começar a ter uma presença mais marcante no digital e acaba despertando esse lado e trazendo novas demandas até que você não tinha, Não né? tem necessidade, exatamente. Durante o curso. Edu também é assim? Você já é empreendedor, né? Que os dois empreendedores aqui. O Eduardo, eu cabeça quase boa. arrastei ele. É verdade. Ele não era nada digital. Eu estou na minha inércia, assim, saindo da inércia agora, na verdade, né? Eu tive que arrastar ele no início, mas ele... Eu acho que, na verdade, assim, como o Carol falou, durante o curso de medicina, a gente não tem essa aula, né? Se pudesse chamar de aula de empreendedorismo. E eu digo mais, do ponto de vista até familiar mesmo, a gente não tem aquela educação financeira, né? Pelo menos eu não tive. Então, realmente é um desafio. Então, assim, muitas vezes eu sempre falo, como é que a gente vai vencer esse desafio, né? Uma das formas de a gente aprender, né? É a gente se juntar com quem sabe. Aí Rodolfo tinha uma história de uma clínica querendo, algumas conversas, ainda, se eu não me engano, nos plantões do SAMU. Isso. E aí, eu começando a conversar, eu fiz, olha, eu estou contigo, estou colado. E aí, quando surgiu a ideia de fazer a ciclo, né, de montar ciclos, a gente realmente sentou, voltou a conversar, e graças a eu estou saindo dessa minha inércia e estou buscando. Seja através da mídia social, né, que é tão importante hoje em dia, né, você realmente ter, bem como também essas aulas de empreendedorismo, até esse desafio está aqui no podcast, né, que também para mim é uma novidade. Olha Está sendo realmente bem, assim, gratificante estar com vocês. Para todos nós, uma grande novidade também, que eu também não tinha feito nenhum podcast. Eu tinha participado de alguns, mas essa é a primeira. Mas eu acho incrível essa ideia de você juntar todos os serviços, né, em um único local, né? A ideia da Ciclos, como tem de outras clínicas também, é sensacional, porque você tem todas as áreas que você precisa trabalhar focadas em um único objetivo. Isso é muito legal, né? Você tem, é claro que você tem a parte da cirurgia plástica, mas você tem que ter o psicólogo, você tem que trabalhar, né? Tem os riscos que a pessoa vai passar e tal. Eu acho que essa ideia é sensacional. Eu acho que a ideia moderna da medicina é você pensar no paciente, né? Quando você para um pouco de pensar só na sua forma de tratamento, o
passa a pensar no paciente, na experiência dele, no qual Que já tá grau tudo de ali, né? Já tratamento. tá tudo Isso. Você passa a ter uma ideia de no ciclo. multidisciplinaridade muito grande. Então, você quer que ele tenha ali, acoplado ao serviço, todas as áreas que ele puder, e não só a sua. Então, é não puxar somente para você, até porque o conhecimento ele é universal. Você não detém todo o conhecimento e nem detém o maior conhecimento em todas as áreas. Então, você precisa, sim, de outros profissionais atrelados ali que sabem muito mais que você de outras situações. E isso vai ser muito benéfico para o paciente. Quando a gente começa a puxar somente o paciente, querer ganhar só dele, isso não dá certo. Então, o que dá certo é essa multidisciplinaridade, essa conversa que a gente está tendo aqui, essa diversificação de conteúdo, de informação. Então, cada um tem um grau de especialidade muito grande, e isso juntando para o paciente, forma todo esse ciclo aí de cuidado, que é o que a gente pretende. E falar de ciclo, né? O que a gente encontra lá na Ciclos hoje, além da cirurgia A Ciclos, plástica? ela tem 1 ano e meio, então é uma ideia bem anterior. Está crescendo Tá ainda, crescendo ainda. ainda Então, tá se formando. o que a gente pretende ali dentro é justamente essa ideia da multidisciplinaridade. É o paciente entrar na clínica e, a partir dali, ela desenvolver tudo que ela necessita, sem sair de lá. Então, nós temos a mastologia, nós temos a fisioterapia, nós temos a nutrologia, nós temos diversas Psicologia outras. também? Ainda não, mas pretendemos também, tá? Fora isso, tem mais cirurgiões plásticos lá também. Então, vai entrar uma equipe de sobrepeso, obesidade, bariátrica, tudo relacionado a peso também. Tá? Então, o que a gente pretende é que esse ciclo seja único lá dentro. A paciente não precise sair de lá e que todos os profissionais tenham acesso às informações da paciente para tratar a paciente como uma única pessoa, mas de forma multidisciplinar, com uma visão holística, uma visão de cima dela, sabendo tudo que está sendo envolvido no tratamento Porque são dela. muitas etapas, né? Demais. Desde a preparação, do psicológico, de tudo. No meio do caminho você descobre um nódulo, uma coisa diferente, aí você tem que ir lá e tal, investigar e tratar e fazer para E depois muitas voltar. vezes a gente consegue isso de forma muito mais rápida. Uhum. Dá um exemplo de uma paciente que nós atendemos em conjunto. A paciente veio para mim e tinha uma tumoração. Na mesma semana, essa paciente já foi para Eduardo. No mesmo dia, Eduardo já me sinalizou o que era, como era a forma de tratamento. Nós já discutimos e já fizemos um cronograma de tratamento para essa paciente. Muito legal que é um isso. pouco diferente, até porque ela tem um tumor bem raro. Então, isso ajuda muito. Essa forma de tratar multidisciplinarmente a paciente, você tem em conjunto outros profissionais também especialistas, a junção de conhecimento só ajuda a paciente. Estamos aqui. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Carlos Eduardo Matos, mastologista, tá aqui com a gente. Queria que você deixasse uma mensagem aí, suas palavras finais. Aproveitar então, já que eu ia falar um pouco antes de finalizar, eu acho que a excelência, ela tem que ser ofertada, né? Uhum. Então assim, eu acho que a Ciclos, realmente, a gente tá caminhando para isso. Quando você sabe que você não sabe de tudo, né? Então a gente tem que buscar quem sabe mais que você. E aí você consegue ter um posicionamento melhor. Como a gente tenha feito, né? E o Rodolfo cada vez mais tem operado junto, a gente tem que conseguir discutir Essa troca de informação é muito legal. excelente, excelente. E a rapidez, né? Tá lá, na outra sala vizinha já tá outro especialista e você vai somando conhecimento que quem ganha com isso? A paciente. Ela vai ter um melhor tratamento, vai poder ofertar o melhor, né? E se a gente não conseguir, também a gente, como cirurgião, como médico, como pessoa, a gente tem que tentar dar nosso melhor, né? É como eu falo com a paciente que chega para mim e ela confia na gente, aquele tratamento do câncer de mama, e a gente olha no olhar dela, doutor, eu tenho um filho pequeno, eu não posso ir agora, e eu digo assim, olhando para a cara dela e digo, eu lhe garanto que eu vou dar meu melhor. E o resto, a gente vai caminhar junto, né, e vamos ver o que é que vai vir. Mas com certeza, e tem vindo bons resultados, graças a Deus. Carol Patriota, queria que você deixasse uma mensagem especial aí para esse mês de outubro, que é um mês muito importante, né? Que esse mês lembra do combate ao câncer, e eu queria muito que você deixasse essa mensagem mais específica. Esse mês de outubro a gente passa o mês todo reforçando o cuidado, né, da mulher na detecção precoce. E acho que a mensagem mais importante é que ela se estenda aos demais, né, aos demais meses, aos demais dias, que é o cuidado na sua saúde, de realizar os exames. O câncer de mama detectado precocemente, assintomático, ele tem maiores chances de cura e é isso que a gente procura. Essa multidisciplinaridade, esse cuidado junto e a rapidez, isso impacta sobretudo nas pacientes. Então, é isso que a gente quer.
se a doença existir, né, que a gente ainda não descobriu o meio dela não existir, que ela seja precoce, quando a gente consiga curar mais. E nos casos que a gente não tem cura, que a gente consiga cuidar e tentar cronificar e estender mais a sobrevida das pacientes com qualidade. Então, a mensagem do Outubro Rosa é de prevenção, de rastreio precoce, que seja desde a infância, né, os cuidados de hábitos de vida saudáveis, que isso vai impactar futuramente na vida das mulheres. E quando não for possível, que existe tratamento, né, essa incidência do câncer de mama, ela vem aumentando, mas a mortalidade não se acompanha nessa proporção. Então, isso é reflexo dos tratamentos, da detecção precoce e do tratamento da doença metastática. Então, a mensagem é: mulheres, cuidem-se, procurem seus mastologistas, façam seus exames de rotina e que esse cuidado se estenda às suas amigas, às suas filhas, às mães, às tias. Essa é a mensagem. É importante também, quanto ao rastreamento, né, a questão do autoexame. Eu sempre gosto de falar do autoexame. É importante a mulher se tocar, se palpar. Qualquer mudança, né, pode procurar um mastologista. E aí me pergunto, mas o autoexame, mas é de fato eficiente? Sabe um estudo agora há pouco, né, na Índia, que um médico lá, ele começou a pesquisar sobre isso. Ele fez um estudo ótimo, excelente, que mostrou que mudou mortalidade na Índia. Então, assim, tudo depende da população, da coletividade que você está estudando, que você pode ajudar. Eu tenho uma história que eu posso até fazer um similar, né, com essa do rastreamento, do autoexame, que toda arma numa guerra ela é bem-vinda, né? Eu corri a Maratona de Paris de 2019. E aí, logo antes de começar a maratona, eu tinha levado uns sachêzinhos de açúcar que a gente toma, né, durante a corrida. E aí, quando eu olho pro chão, tava lá, um sachêzinho no chão. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, é de alguém, ninguém, olhei, peguei. Nos meus 35 quilômetros, tinha acabado todos os meus sachêzinhos, e eu só tava com esse que eu tinha achado no bolso. Foi o que me fez acabar. Então, esse sachêzinho aí pode ser, muitas vezes, o autoexame. E qual a forma correta de se fazer esse exame? Qual a forma mais eficaz de se fazer? Existe muito uma regra, né? Existem alguns protocolos, na verdade, né, que você deve fazer. Eu sempre falo, faça sempre que você lembrar. Fazer até brincar. Você toma banho todo dia? Então você pode fazer todo dia durante o banho, entendeu? Palpando a mama, ou levantando a mão, ou deitado durante o banho na frente do espelho, ou até mesmo antes de dormir. O importante é você palpar toda a região da mama, qualquer alteração que não existia previamente, aí tem indicação de você ter uma consulta com um mastologista, e aí, quem sabe, começar um rastreamento, até mesmo, às vezes, fora da sua faixa etária. Ali na hora do banho, você vai lá e... Isso. Vai se conhecer. Eu já tenho alguns exemplos de que, de fato, foram eficazes. No próprio SAMU, temos uma paciente conjunta, né, Carol? Que ela veio para mim e falou: doutor, você é mastologista? Logo no começo eu fiz, sou. Eu estou palpando uma coisa aqui. Quando a gente palpou, de fato, tinha um nódulo, a gente pediu uma biópsia. No próprio SAMU, eu repeti a biópsia dela. Ela fez, era um câncer de mama, inclusive um câncer de mama inicial, fez a cirurgia e hoje está em acompanhamento com a gente. E só ressaltando, né? Fora da faixa de rastreamento. Totalmente. Olha aí, mais sem uma vez a gente mutação bate nessa hereditária, tecla. né? Atleta, sem hábitos de vida. Então, assim, a gente fala muito de prevenção, mas as pacientes se questionam muito. Poxa, mas eu não fumo, eu não bebo, não tenho obesidade. Mas tem predisposição. Isso, mas exatamente. A gente tenta controlar, né, ao máximo. Que eu digo, você fez o seu papel, mas a gente não consegue eliminar por completo, infelizmente. E o nosso papel, ele é fundamental. Então, isso que a gente reforça no Outubro Rosa também, minimizar todos os fatores que são modificáveis. Rodolfo Baraúna, sua mensagem final para esse mês de outubro. A mensagem final é: conheçam-se, né? A paciente, ela tem muito receio de se tocar, de se conhecer, e isso é extremamente necessário. Claro que esse não é o melhor e o mais avançado exame, mas é o que a gente está pregando aqui. A detecção precoce, ela melhora a qualidade de tratamento, melhora a qualidade de cirurgia, melhora a sobrevida da paciente e ainda diminui a mortalidade. Ou seja, o início está com a própria paciente. Então, é essa consciência que a gente quer pregar hoje aqui. Pois é, obrigado, Rodolfo. Obrigado, Carlos Eduardo Matos, Carolina Patriota também. A gente vai fechar o nosso primeiro ciclo aqui, nosso Ciclos Cast, e a gente volta a qualquer momento. Aguarde aí. Valeu.